a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Cada vez mais claro. É interessante, meus amados irmãos, como algumas passagens das Escrituras vão ganhando clareza com o passar do tempo. Isto é, vão alcançando o nosso entendimento. E nos últimos tempos, isso tem acontecido com uma velocidade assustadora. Eu cito alguns exemplos para os irmãos. Primeiro, nunca esteve tão claro para mim quanto agora, Mateus 7, versos 13 e 14, onde Jesus diz assim: entrai pela porta estreita, porque larga é a porta e espaçoso o caminho que conduz à perdição, e muitos são os que entram por ela. E porque é estreita a porta e apertado o caminho que leva à vida, e poucos há que a encontrem. Isso está mais claro nos últimos tempos. E por que está mais claro? É porque a porta larga tem se feito cada vez mais larga e o caminho espaçoso tem se feito cada vez mais espaçoso. E daí então eu começo a entender, com essa comparação eu começo a entender quão estreita é a porta e quão apertado é o caminho que conduz à vida eterna. E também eu começo a ver que realmente são muitíssimos os que optam por entrar pela porta larga e caminhar pelo caminho espaçoso. E sabe o que é pior, meus irmãos? O pior é que tem muitos entrando pela porta larga e caminhando pelo caminho espaçoso, pensando que estão entrando pela porta estreita e caminhando pelo caminho apertado. Tem muitos que estão indo para o inferno, achando que estão indo para o céu. Tem muita gente, por exemplo, que pensa que está tudo bem, que o céu será o seu lar na eternidade, porque tem uma religiosidade básica, porque curte a vida, né? Curte o carnaval, curte as festas profanas, mas fala como quem tem fé, faz outras coisas aí pecaminosas, né? Que a gente vê aí pelas ruas, né? Os costumes aí das pessoas. Quero evitar de ficar aqui citando exemplos de coisas pecaminosas, mas a pessoa faz tudo isso, mas também fala como quem tem a maior fé e vai nas igrejas, né? Venera os santos, mas também se identifica com os evangélicos, no verdadeiro sincretismo, e está tudo bem. Pensam que estão indo para o céu. Bom, tem que ouvir aí o que Jesus ensina na sua palavra, né? Tem uma porta estreita e um caminho apertado pela qual precisamos entrar, pelo qual precisamos caminhar, se quisermos chegar ao céu. Então esse texto está bem claro para mim hoje, mais do que no passado. Nunca esteve para mim tão claro quanto agora, Mateus 7, versos 22 e 23, onde Jesus diz assim: muitos me dirão naquele dia: Senhor, Senhor, não profetizamos nós em teu nome não expulsamos demônios, em teu nome não fizemos muitas maravilhas? Então lhes direi abertamente: nunca vos conheci, apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Como assim? Eu me perguntava alguns anos atrás, algumas décadas atrás, né? Como Jesus dirá: não vos conheço, apartai-vos de mim, praticais a iniquidade, a essas pessoas? Me parece que essas são pessoas que estão na igreja. Me parece que essas são pessoas que estão fazendo coisas extraordinárias. Me parecia, né? Mas hoje nós já sabemos, infelizmente já sabemos que muitas dessas pessoas, na verdade, essas pessoas que supostamente fazem coisas extraordinárias, né? Na verdade são pessoas extraordinariamente corruptas e que estão abusando da credulidade das pessoas em benefício próprio, isto dentre outras situações. Então começa a entender por que Jesus dirá, né, a essas pessoas: nunca vos conheci, apartai-vos de mim, vós os que praticais a iniquidade. Nunca esteve para mim tão claro, meus irmãos, quanto agora, Mateus 24, 37 a 39, onde Jesus diz assim: e como foi nos dias de Noé, assim também será a vinda do Filho do Homem, porquanto assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca, e não o perceberam, até que veio o dilúvio e os levou a todos. Assim será também a vinda do Filho do Homem. Prestemos, meus irmãos, bastante atenção nessa palavra de Jesus, porque ela tem se cumprido bem diante dos nossos olhos.
As pessoas estão exatamente assim. As pessoas estão ensimesmadas, as pessoas estão hoje preocupadas consigo mesmas, as pessoas hoje estão em busca das suas próprias coisas, suas próprias conquistas, estão, então, nas palavras de Jesus, fazendo as coisas normais da vida para si mesmas, comendo, bebendo, casando e dando-se em casamento. E, tristemente interessante, é que até nas igrejas nós vemos isso acontecendo. Enquanto eu estava escrevendo isso daqui, eu ouvia um grupo de pessoas numa sala conversando sobre como era a igreja antes, há algum tempo atrás, e como é agora. Antes, muita gente interessada nas coisas de Deus, inclusive através da igreja. A EBD era forte, tinha união de treinamento e era forte, adolescentes, embaixadores do rei, mensageiros do rei. Era uma festa os finais de semana na igreja, era gente chegando de todo lado. Hoje, dá tristeza de ver, com algumas exceções, é claro, né? A igreja tem muitos membros, mas nós, estes membros, estamos muito ocupados conosco mesmos. E pior, não estamos percebendo isso. Como eles lá no passado, nos dias de Noé, não perceberam, até o dia em que Noé entrou na arca e o dia em que veio o dilúvio. Aí já era tarde demais, né? Nós também hoje não estamos percebendo. Até quando? Até que Jesus volte, a igreja seja arrebatada e já seja tarde demais para nós? Temos que pensar nisso. Nunca esteve para mim tão claro quanto agora, meus irmãos, Mateus 25, versos 1 a 13. Você pode ler aí na sua Bíblia. Mateus 25, versos 1 a 13. É o texto onde Jesus compara o reino dos céus a 10 virgens, a 10 damas de honra, né? Que levavam as suas lâmpadas, mas só que 5 eram prudentes e 5 eram loucas. 5 levavam azeite consigo e 5 não estavam muito preocupadas não, né? Sem azeite nas suas lâmpadas. E tem gente hoje vivendo como gente louca. E o louco mais louco é aquele que se permite viver despreparado, que se permite viver sem azeite na sua lâmpada. É o mais louco porque se arrisca a ficar de fora vivendo assim. Mesmo sabendo que a vinda do Filho do Homem pode acontecer a qualquer instante, não vigia, não se prepara. Então nunca estiveram tão claras para mim essas passagens bíblicas e outras, né? Citei alguns exemplos. E elas vêm ganhando cada vez mais clareza à medida que vamos nos aproximando do fim. Porém, meus irmãos, também eu gostaria de encerrar assim, né? É dito em Atos 2, referindo-se a uma profecia de Joel, que nos últimos dias, também nos últimos dias, né, acontecerá, diz Deus, que do meu espírito derramarei sobre toda a carne. E os vossos filhos e as vossas filhas profetizarão, os vossos jovens terão visões, os vossos velhos sonharão sonhos, e também do meu espírito derramarei sobre os meus servos e minhas servas naqueles dias, e profetizarão. Uma profecia que teve um cumprimento parcial lá no dia de Pentecostes, né? Apenas parcial. É uma profecia para os últimos dias. E o que nós temos aí, meus irmãos? Nós temos a descrição de um avivamento. Se é nos últimos dias, então é um avivamento acontecendo bem em meio à apostasia cada vez mais crescente. Um avivamento andando lado a lado com a apostasia. E a grande pergunta que eu lhe faço é: de qual grupo você quer fazer parte? Dos que estão apostatando na fé ou dos que estão sendo avivados? Pense nisso, nós estamos nos últimos dias. Muita coisa da Bíblia se cumprindo. Uma apostasia de um lado, um avivamento de outro lado. De que grupo você faz parte? De que grupo você quer fazer parte? Eu quero fazer parte do grupo dos avivados. Espero que você também.